gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou o Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais, e hoje, como vocês podem ver, né, quem está nos acompanhando aqui ao vivo, o Bruno não vai participar, pode ser que ele chegue aqui no meio, ele está na estrada, então possivelmente ele esteja aí nos acompanhando da estrada. Mas ele já deixou aqui, como sempre, né, a sua participação, vocês só não vão ouvir a voz dele aqui hoje, mas com certeza tá aí a mão dele no nosso conteúdo. E antes da gente começar então com o episódio, né, alguns recadinhos para vocês. Então, infelizmente, se vocês lembram do último episódio, hoje nós estávamos supostos de entrevistar a Carol Nichols, e a gente ia falar sobre a linguagem de programação Rust. Infelizmente, a Carol Nichols teve um imprevisto e ela não vai poder participar conosco hoje. Então, mas a gente já conseguiu remarcar, vai ser para o dia 20 de setembro, no mesmo horário, tá? Então, lembrando que ela é uma Core Developer da linguagem de programação Rust, e ela também é autora do livro The Rust Programming Language, e com certeza vai ser um bate-papo bastante interessante, até mesmo porque o Bruno está aprendendo, está sim ensinando o Rust, então acho que vai rolar um assunto bem bacaninha. Bom, continuando aqui, tem mais um recado. O pessoal ficou cobrando aí durante um tempo, né, adesivo do Castalho e tal, então, para quem estava interessado no adesivo do Castalho e tá ali na região de Caxias do Sul, fiquem atentos, porque agora nos dias 8 a 10 de setembro vai acontecer a primeira conferência das comunidades Python da região Sul. Essa conferência ela vai acontecer na Universidade de Caxias do Sul, lá em Caxias do Sul, e a conferência terá o Fernando Massanori e o Turicas, né, o Álvaro Justin, que já participou aqui conosco no Castalho. Foi enviado para o pessoal lá, no caso foi enviado diretamente para o André de Oliveira, então se você quer adesivo do Castalho, fala lá com o André de Oliveira. A única coisa que pode impedir com que os adesivos cheguem até lá são os correios, porque foi enviado na segunda-feira, eles garantiram que em 3 dias chegava lá, então pode ser que até sexta-feira, já que amanhã vai ser feriado, dia 7 de setembro. Não sei se vai atrasar ou não, mas como a conferência vai acontecer, né, a partir do dia 8, na sexta, então provavelmente lá no sábado, dia 9 e dia 10, quem sabe vocês consigam lá ter o adesivo na mão. Beleza, então para o episódio de hoje nós decidimos falar um pouco sobre engenharia de qualidade. É um assunto que é muito importante para nós dois aqui, especialmente porque qualidade é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia lá no trabalho. Então, tanto o Eliezer quanto o Bruno, que não está aqui com a gente agora, e nós três trabalhamos em equipes de engenharia de qualidade em alguns projetos lá na Red Hat, e grande parte do nosso dia a dia é gasto não somente automatizando testes funcionais, mas também garantindo que todos os recursos planejados pelos nossos produtos atendam suas especificações e as expectativas, mas também que eles foram feitos de forma que estejam de boa qualidade, né, para os nossos usuários. Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Hoje, vamos falar um pouco sobre alguns tipos de testes que podem ser feitos para assegurar a qualidade de um produto, tá? Mas antes da gente pular nesse tópico aí, eu gostaria então de aproveitar e falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre Quality Assurance, que seria o QA, e o Quality Engineer, que seria QE, tá? E por que no final das contas, na minha opinião, por que vocês deveriam então optar por ser um Quality Engineer e não ser um QA? Então, para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu vou compartilhar a minha tela para vocês poderem dar uma olhadinha aqui num slide que eu vou mostrar para vocês. Mas não se preocupe, que se você estiver escutando o áudio, depois também a gente inclui o link para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, vou compartilhar minha tela agora. Beleza, então por que eu decidi começar logo esse episódio falando sobre este assunto? É porque
tanto eu como Eliezer e o Bruno, nós nos consideramos, nós nos chamamos, o nosso título, né, Quality Engineer, engenheiro de qualidade, e não Quality Assurance, né, que é assegurar a segurança de qualidade. Eu nem sei como é que fala em português isso não, tá? Mas o motivo porque muitas vezes que quando a gente conversa sobre o que a gente faz e o que as pessoas talvez não entendam muito, eu vou tentar explicar por que é que esse termo Quality Engineer, engenheiro de qualidade, não é conhecido, não é tão conhecido assim, né? Então, geralmente, quando eu conheço uma pessoa e eles perguntam para mim assim, Og, o que você faz, né? A conversa é mais ou menos assim, né? Eu falo, eu sou um Quality Engineer. E aí a pessoa fala assim para mim, você quer dizer QA, não é isso? Aí eu tenho que falar para ele assim, não, eu sou QE, não QA, tá? Então, geralmente é isso que acontece, né? Eu estou batendo papo com o pessoal e aí eles não me entendem muito bem o que quer dizer QE, tá? Qual é o problema, então? Por que é que esse tipo de coisa sempre acontece? Por que é que muitas vezes as pessoas não sabem o que eu estou falando? O lance é que, primeiramente, na minha opinião, quando você fala que você é QA, Quality Assurance, não é uma profissão, é um processo. Tá? Então você não pode falar que eu sou QA, porque não é uma profissão. Tá? Não existe essa profissão QA, na minha opinião. Agora, Quality Engineer, como eu falei, é um termo que não é muito bem conhecido. Tá? Então, o que acontece? Se você for lá no Google, e pode ser que os números mudaram um pouco, mas se você vai lá e você faz uma pesquisa, por exemplo, por Quality Engineer, você vai encontrar mais ou menos uns 5 milhões de resultados, tá? Um pouquinho mais do que 5 milhões de resultados pelo termo Quality Engineer. Quando você já procura no Google sobre Quality Assurance, QA, aí você já encontra 83 milhões de resultados. E aí também um outro termo que também geralmente é usado, assim, intercalado entre Quality Assurance e Quality Control, que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, você vê que o resultado também está quase 87 milhões de resultados. Então, o termo realmente Quality Engineering não é muito conhecido, até mesmo pelo próprio Google. Tá? Por que isso? Eu acho que alguns dos motivos primeiramente, se você trabalha como um engenheiro de qualidade numa companhia, na minha experiência, muitas vezes essa equipe que é responsável por fazer o controle de qualidades de um produto é a última que aparece na festa. Tá? Então, muitas vezes, essa equipe, né, como é que é formado? Geralmente, o pessoal espera até um ponto onde que eles estão vendendo o produto, tem clientes, e os clientes começam a reclamar. Né, e começam, então, a criar os tickets, né, com os problemas, e até chegar no ponto onde que tem muitos problemas, os seus clientes não estão muito satisfeitos. Aí então eles vão, geralmente na minha experiência o que eu vi, é que eles pegam um dos desenvolvedores, talvez o que não esteja produzindo tanto quanto os outros, pega ele, arrasta ele esperneando, gritando e tudo mais e fala, de hoje em diante você agora é da equipe do QE, né, do Quality Engineer. E é assim que é formado. Outro motivo que também, na minha opinião, por que esse termo não é tão conhecido, é porque muitas vezes ninguém sabe o que é que acontece nessa equipe. Né? O que é que quer dizer quando você faz QA? Tem aquele estereótipo, né, de pensar que é uma pessoa que fica só digitando as coisas manualmente, testando as coisas manualmente, tá? Então tem esse estereótipo, mas a grande verdade é que muitas vezes, se você não trabalha no QA, você nem sabe o que é que está acontecendo dentro dessa equipe, tá? E por último, que é uma coisa que me irrita bastante, também existe essa ideia que se você trabalha como QA, se você trabalha fazendo testes, que você não sabe escrever código, você não escreve código. Então, né, usando o termo, né, engenheiro de qualidade, as pessoas falam assim, mas espera aí, se você faz isso, você testa, da onde que vem a palavra engenheiro? Uma pessoa que testa não escreve código. Então, esses são um dos motivos, na minha opinião, por que esse termo não é tão conhecido. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem que deve ser bem conhecida, ainda mais para vocês que trabalham com software, né? Que seria esse Software Lifecycle Model. A foto que eu vou mostrar aqui, como eu disse, né, vocês depois podem acompanhar pelo YouTube, se vocês estão somente escutando o áudio. Esse aqui é um modelo que, na minha opinião, é quebrado. Porque você vê que você tem todas as fases de planejamento, de análise, de desenho, implementação, teste e tudo mais.
E o que acontece muitas vezes é que você tem, né, como eu falei, você tem todas essas fases aqui, mas aí a parte de testes, a parte de controle de qualidade só acontece quase no finalzinho, tá? Que seria, no gráfico que eu estou mostrando aqui na imagem, seria na fase número 5 de 6 no total. Então, quer dizer, se você já viu esse gráfico ou já viu alguma coisa parecida, pode ser que o número de fases seja um pouco diferente, mas a grande verdade é que, na maioria das vezes, quando a equipe de engenheiro de qualidade chega a tocar no produto, já é bem no finalzinho desse modelo aí, né, do Software Life Cycle. Por que que isso é uma coisa ruim, né? Então, como eu falei, você chega por último, você não tem visibilidade até o finalzinho. Quando o pessoal fala assim, estamos prontos agora para que o pessoal lá da equipe de QE, ou QA, né, que eles chamam, pode começar a testar agora, quando chega na sua mão, você trabalhando nessa equipe, você não sabe o que você está testando. Então, eu chamo isso de um black box, porque você não tem a menor ideia do que é que você está testando, porque vai chegar às escuras para você, né? Você está lá no finalzinho do processo. Outra coisa que é ruim é que você não tem nenhuma oportunidade de participar do desenho, do planejamento do produto, dos recursos. Você não tem nenhuma oportunidade de participar, sei lá, de tentar ajudar um pouco com o seu conhecimento, tá? Como que esse projeto deveria ser desenvolvido, ou um recurso. Esse é um problema. E quando finalmente o produto chega na tua mão, mesmo que você tenha alguma opinião que tenha valor, que tenha peso, não tem tempo mais. O pessoal fala assim, olha, eu gosto muito da sua opinião, gosto muito da sua ideia, mas já estou trabalhando no próximo lançamento, na próxima versão, então não tem mais tempo de fazer nada, né, do que você está recomendando aqui. Então, é um problema horrível. E também uma das coisas que já aconteceu comigo e eu nunca gostei e eu tento não me colocar nessa posição é que você acaba ficando, quando você trabalha nesse grupo de engenheiro de qualidade, você acaba virando o que a gente chama de gatekeeper, né, que seria o cara que controla se o produto sai ou não. Né? Então, o pessoal fica sempre assim, no final das contas vão virar para você e vão perguntar, estamos prontos para fazer o lançamento ou não? Quando você se coloca nessa posição, primeiramente tem essa conotação negativa, né? Que você é o cara, você é a pessoa que então estaria interrompendo o processo, você estaria parando o processo, né? Você que é o bloqueio, você que está bloqueando o trabalho, porque tudo já foi feito, tudo já foi desenhado, tudo já foi escrito. Então é o pessoal da equipe de QE que está bloqueando o processo. Não é uma boa posição de se ficar, na minha opinião. Eu conheço pessoas que acham que é legal, que curtem isso, como se fosse um lance de poder, assim, quando eu falo não, é não, e ninguém lança o produto, mas eu não acho que é esse o papel do QE, não, tá? Então eu acho que é uma coisa meio que negativa se colocar. Então vou apresentar para vocês agora o que eu acho, na minha opinião, o que seria um melhor modelo para esse Software Life Cycle. Então, mostrando novamente a mesma imagem que eu mostrei antes, com 6 fases, na minha opinião, então, para que isso seja um modelo melhor, você tem que ter a equipe de Quality Engineering fazendo parte do planejamento, da análise, do desenho, da implementação, claro que na parte de testes, mas também na parte de manutenção. Então, na minha opinião, para melhorar, então, esse modelo do Software Life Cycle, é necessário que você tenha essa equipe de Quality Engineering parte de todas as fases do desenvolvimento, né, do Software Life Cycle, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque quando você faz isso, você então pode começar a fornecer, a passar um feedback construtivo em todas as fases, e baseado, claro, não é só feedback, falar assim, não, muda esse botão para cá porque eu gosto, ou eu não gosto dessa cor aqui, ou tem muitos passos aqui para mim poder fazer usar esse recurso. Esse feedback vai ser baseado na experiência que você tem lidando com o produto e também com os seus clientes. Tá? Então esse é um dos motivos por que você pode então trazer esse feedback. Se você tem a oportunidade de participar logo no começo de todas as fases, você tem essa
essa opção, essa oportunidade de passar esse feedback para o pessoal, né? Também, como eu falei, participar para definir o que a gente chama de user stories, né? Escrever os test cases, tá? E também, assim, até providenciar umas ideias ou sugestões para as pessoas que falam assim, olha, agora que você falou desse recurso e esse recurso faz isso, isso e isso, que tal você já considerou talvez que esse recurso pode ser usado assim, assado, grelhado e por aí vai, né? Então, que a gente chama de happy path. Muitas vezes as pessoas criam os user stories baseado no happy path, que seja, ou seja, eu vou clicar assim, você assume que o cliente vai clicar aqui, vai preencher o campo assim, 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 e vai clicar ali. Esse é o happy path, mas e se o cliente usa um outro processo? Se ele preenche o formulário de uma forma diferente e tal. Então, isso é uma coisa que também você pode fornecer, tá? Eu acho também que você começando cedo, passando esse tipo de feedback, você tem a visibilidade do produto muito mais cedo, o que também te permite, em teoria, que você pode começar a automatizar o produto logo no começo, né? Não que eu digo que você tem que automatizar tudo, tem coisas que às vezes não faz muito sentido ser automatizadas, mas pelo menos se você começou bem cedo, você tem essa oportunidade de automatizar o máximo possível, o que você acha que faz sentido, tá legal? E é claro que tendo bastante tempo na sua mão, assim, você pode fazer mais o que eu chamo de exploratory testing, né? Explorar um pouco mais o produto e tentar usar ele de uma forma meio que diferente do que é a expectativa, tá? Então, só para finalizar, então, eu quero falar para vocês, Quality Assurance, que seria QA, QA, né? Então, na minha opinião, tá? E se você for olhar lá no Wikipedia, quando você se chama, né? Quando você fala assim que você trabalha com QA, Quality Assurance, eu diria que você é igual o super-homem. E vou recomendar, dá uma olhadinha no Wikipedia, dá uma olhada lá na definição. No slide que eu estou mostrando aqui, eu até grifei algumas frases aqui, algumas coisas assim que eu acho que convém a mensagem de uma forma bem explícita, o que é que uma pessoa que trabalha em Quality Assurance faz, né? Mas você geralmente, na minha opinião, se eu fosse traduzir tudo isso, é que você está simplesmente certificando que os requerimentos que foram criados para o seu produto, que eles estão sendo fulfilled, né? Ou seja, que o que foi desenvolvido está combinando com o que o requerimento estava pedindo. Tá? Então você está, assim, fazendo somente isso. Veja que você não está contribuindo com o desenho, você está simplesmente só checando se o requerimento está certo, né? O produto está combinando com o que foi pedido. Geralmente você também está assim, só medindo performance, tá? Você está guardando os resultados dos testes, quantos passaram, quantos falharam e por aí vai. Comparando esses resultados com os resultados anteriores, monitorando os resultados, monitorando o performance, como eu mencionei também. E é claro que passando essa informação para frente. Mas, da forma que eu interpreto, você então está no modo onde você está somente prevenindo os erros, né? Você está prevenindo. Então, como eu mencionei, QA é um processo, não é uma profissão, você está validando os requerimentos, né? Comparando resultados e observando os erros, e você está fazendo assim, ainda está fazendo um bom trabalho, você está tentando descobrir os erros antes que o produto chegue na mão do seu cliente, mas na minha opinião já está muito tarde no processo, porque se você só acabou de receber o produto lá no finalzinho, mesmo muitas vezes, quando você encontra os problemas, as pessoas vão até falar para você assim, olha, sinto muito, mas a gente vai ter que mandar o produto, vai lançar o produto mesmo assim, a gente já adiciona uma nota na documentação, que muitas vezes os clientes não leem, né, mas a gente não vai poder fazer isso. Então tá assim, tá bem no final do processo. E você só está reagindo. Tá? Esse é o modo que você trabalha, você reage ao que acontece. Então, como eu falei, se você trabalha como Quality Assurance, QA, você é super-homem. Né? Então, você imagina, se vocês assistiam os desenhos do super-homem, ou os filmes do super-homem, né? Geralmente o super-homem está voando, né? Tá à toa, voando por aí, e de uma hora para outra ele escuta alguém pedindo socorro, né? Falando, me ajuda e tal. Aí então ele reage, é assim que eu vejo, né? O super-homem ele reage às coisas que estão acontecendo. E ele age baseado no instinto dele.
Então ele não pensa muito. Alguém falou socorro, ele vai lá e voa direto, vai para cima do lugar onde que ele escutou alguém pedindo socorro, sem parar para analisar muito. E muitas vezes a forma como que o super-homem resolve os problemas, né? Como eu falei, não tem muita análise, ele resolve tudo na base da porrada. Né, e voando para lá, voando rápido e descendo o porrete no pessoal, dando porrada. É assim que o super-homem resolve a grande maioria dos problemas dele, como se você lembra do desenho animado, dos filmes dele. E outra coisa que, na minha opinião, porque que ser super-homem não é uma coisa muito bacana, é que qualquer pessoa que tem um pedaço de kryptonita acaba com ele. Né? Muitas vezes o super-homem tem que ser resgatado por alguém que tropeça na kryptonita, chuta para longe, e aí ele vai e revive, né? Então, eu não acho assim que é uma boa você ser um super-homem por causa dessas coisas aí. E existem vários cargos, né, que você pode ter, se você trabalha nessa área, você pode ser várias coisas, tá? Mas agora vamos falar de Quality Engineering. Quality Engineering, mais uma vez, você pode dar uma olhada lá no Wikipedia, tem uma definição bem legal. Aliás, eu acho que a definição de Quality Engineering no Wikipedia é até maior, muito mais completa do que a definição de Quality Control e Quality Assurance. Mais uma vez, nos meus slides, eu grifei algumas palavras aqui, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que, primeiramente, quando você fala que você é um Quality Engineer, aí você pode falar que essa é a minha profissão. Eu sou um Quality Engineer. Outra coisa é que você, como um Quality Engineer, se você realmente está desempenhando o papel da forma correta, você, então, é parte de todas as fases do Software Lifecycle, o que quer dizer que a sua opinião não só conta, mas você, então, tem essa oportunidade de ajudar na parte do planejamento, do desenho e dos testes, é claro. Tá? Outra coisa, né, como eu falei, sua opinião é importante, por quê? Porque você tem experiência, né? Então, se você realmente é um bom Quality Engineer, um engenheiro de qualidade, você então deve ter assim já uma boa bagagem, você tem uma boa experiência lidando com seus clientes, você tem uma boa experiência, um background bem bacana, olhando os issues, né, seriam os relatórios de problemas que foram relatados sobre o seu projeto, tá, o seu produto. Né? E você também, por causa que você tem essa bagagem, você também, a sua opinião é baseada nas coisas que você viu, nos design patterns que você já viu, né? Então, por exemplo, você vê que certas páginas que, imagina que você tem um produto que é web-based e ele tem uma caixa de buscas. Então, você sabe como que aquela caixa de buscas funciona, qual a sintaxe que aquela caixa de busca utiliza. Então, quando alguém te entrega um novo recurso que também tem uma página nova, adiciona uma nova página no seu produto e tem uma caixa de busca e ele não está usando o mesmo processo, o mesmo padrão, você pode alertar para ele, falar assim, não vamos confundir os nossos clientes, né? É importante que a gente mantenha os padrões aqui e tudo mais. E outra coisa que eu notei também é que se você realmente é um bom engenheiro de qualidade, você tem a sua opinião, né? Você pode trazer um feedback bem legal sobre performance e scalability, tá? Do produto. Isso é uma coisa que você pode trazer e não faz muito sentido de você só trazer todo esse feedback somente no finalzinho do processo, quando o pessoal já acabou de desenvolver tudo, né? Então, como eu falei para você, quando você trabalha com QA, você está de uma forma reativa. Você, quando trabalha de Quality Engineer, você está de uma forma proativa. Tá? Então, por que é que no slide eu botei a foto do Batman? Porque, para mim, quando você é um Quality Engineer, um engenheiro de qualidade, você é igual o Batman. Então, mais uma vez, né, se você é fã do Batman, eu sou fã do Batman, mas se você assistiu o desenho, você lia as revistinhas, você já viu os filmes, então o Batman, ele sempre, primeiramente, ele não reage no instinto, ele pensa antes de agir. Outra coisa é que ele realmente faz uma análise bem profunda dos problemas que ele está tentando resolver, e a solução é baseada, né, em dados, tá? E evidência. É assim que o Batman resolve os problemas, né? Então, tem esse termo em inglês que chama-se gut feeling, que é aquele lance que você fala assim, eu acho, é o achismo, né? Olha, baseado numa experiência, eu acho que é isso, não tá legal, o produto não tá sentindo, não tem esse sentimento que o produto tá legal. Quando você faz isso, quando você traz essa opinião baseada em achismo,
e você quer falar, olha, não deve, o produto não está legal, ninguém vai te escutar. Você não tem o mesmo poder, o efeito, não seria poder, mas o efeito que tem nessa sua opinião não é tão válido quanto quando você traz dados e você fala, olha, aqui estão os dados, então o que eu estou dizendo é baseado em todo esse trend que eu tenho reparado, né, que eu tenho reparado baseado nos dados que eu tenho. E outra coisa, né, como o Batman, ele tem o que é o cinturão de utilidades dele, né? Então, todo engenheiro de qualidade que se preze, tá? Ele tem o seu cinturão de utilidades porque você acaba desenvolvendo suas próprias ferramentas, seus próprios mecanismos, né, de como que você resolve os seus problemas, como é que você faz essa análise toda do produto e das coisas que você está testando. Uma outra coisa que é bacana também, né, como eu falei, o Super-Homem, que é o QA, ele resolve as coisas à base na porrada. Mesmo depois, então, se o Batman fez a análise, pegou os dados e tudo mais, e ele ainda não conseguiu descobrir o problema, na grande maioria das vezes, nas historinhas do Batman, ele resolve o problema com quem está na frente. É igual o MacGyver, tipo assim, né? O que está disponível é o que ele vai usar para tentar resolver o problema. Então, isso é o que um engenheiro de qualidade faz. Então, para finalizar esse tópico aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: vai à conclusão. É que ser o Batman é melhor do que ser o Super-Homem. O Batman sempre vai ganhar no final da história. Então, ser um quality engineer, um engenheiro de qualidades, é realmente uma coisa que, na minha opinião, é muito mais válido do que ser só QA. Bom, nesse meio tempo aqui, a gente teve uma pergunta aqui no chat, né? O Sebastião Júnior perguntou: o que um profissional que trabalha com engenharia de qualidade precisa saber e qual a formação básica desse engenheiro? Deixa eu ver aqui então. Deixa eu pegar por partes aqui. Quais são as tecnologias que você precisa conhecer, correto? Ele não disse especificamente tecnologia, mas o que é necessário saber. Então, acho que seria talvez até no modo comportamental. Tá bom. Diria. Então, eu vou tentar responder a uma pergunta. Eu gostei da pergunta e eu vou tentar responder de uma forma talvez meio que rápida aqui. E caso você ache que a minha resposta foi muito rápida, se quiser entrar em contato, a gente pode ter uma conversa depois um pouco mais detalhada e aprofundada. Mas eu acho assim que para você ser um engenheiro de qualidade, primeiro, você tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa preguiçosa. E eu vou tentar explicar por que eu acho que tem que ser preguiçoso também, tá? Mas você tem que ser curioso porque você tem que ter aquele lance assim de eu vou levantar o capô do carro porque eu quero ver como é que funciona as coisas por baixo dos panos, né? Então, você trabalhando nessa profissão, você tem que ter essa curiosidade para abrir as coisas mesmo, fuçar, né? Procurar as coisas, vasculhar o sistema para tentar descobrir como que as coisas funcionam. E muitas vezes, quando ela está quebrada, né? Por que está quebrada? Então você tem que ter isso. Por que você tem que ser preguiçoso? Porque, na minha opinião, um engenheiro de qualidade que se preze também, ele não vai querer ficar fazendo as coisas manualmente. Então, muitas vezes, né, você vai, imagino que você executa um comando, ou você clica em várias coisas, você está efetuando uma coisa. Se você faz isso mais do que 5 vezes, um engenheiro de qualidade que se preze vai falar assim, cansei, não quero fazer mais na mão, né? Então, eu vou aproveitar aqui, eu vou tentar automatizar isso. Então, por isso que, na minha opinião, ser preguiçoso é uma coisa legal para esse cargo. Agora, em termos técnicos, e eu não sei se você quer que eu entre tanto assim nessa área, mas eu vou dizer que para você é primordial saber Linux, tá? Na minha opinião, você precisa saber Linux, precisa saber muito bem no nível de sysadmin. Então, conhecimento de Linux é primordial, como que os serviços funcionam, onde que os arquivos de log dos serviços ficam, como que eles são feitos, como eles são preenchidos, tá? E eu também vou dizer que conhecimento de Bash é fundamental. Tá? Então, você sabe, para vocês que acompanham o nosso podcast, a gente está falando de Python, mas conhecimento de Bash é fundamental, ajuda muito, muito mesmo. E eu diria assim, se você não sabe ainda usar o Bash, não sabe usar o grep, não sabe usar o awk, tá? Ou cut, eu vou dizer para vocês,
aprendam, porque realmente é uma coisa, na minha opinião, assim, que é muito importante para vocês conhecerem. E aí, depois disso tudo aí, né, eu vou dizer assim que, se você quer, imagine que você vai querer automatizar ou testar um produto, e ele tem camadas, vamos dizer, de REST API, que se ela fornece, se o seu produto fornece um serviço de REST API, então, e se focando um pouco mais no Python, eu diria que é muito importante que você seja bem familiarizado com Python Requests, tá? O módulo Python Request é muito importante. Se você precisa fazer automatização de web, né, a interface gráfica, né, pelo um browser, eu diria que você tem que estar bem confortável e saber usar o Python Selenium, é muito importante. Se você precisa testar alguma coisa que tem uma linha de comando, então acho que tem várias coisas que a gente pode recomendar, eu acredito que o Eliezer vai até tocar um pouco sobre isso, mas eu diria que para Mico, eu diria que você teria que saber um outro que chama Plumbum, tá? E tem um que chama Fabric, eu acho que esses módulos, tudo isso que eu falei são módulos de Python, eu acho que é importante que você tenha esse conhecimento aí. Eu diria que é importante que você saiba usar PyTest. Se você nunca escreveu nenhum teste, não sabe como que você executa um teste e tal, eu recomendo fortemente, já começa com o PyTest, aprenda a usar o PyTest, aprenda o que é fixtures, aprenda sobre o lance de como que você cria um teste com setup, o teardown, tá? Que são termos que infelizmente eu não sei eles em português, mas mesmo se você olhar a informação, vai ser esse termo que você vai encontrar. Tá? Então, essas são algumas coisas assim, meio que por alto, que eu vou recomendar para vocês. Eu tô vendo aqui, Eliezer, né, o Cássio Botaro tá perguntando aqui. Deixa eu ver, você perguntou como que começar, né? Deixa eu ver aqui. Qual material vocês recomendam para alguém querendo iniciar na área? Olha, eu vou recomendar, existem alguns vídeos, e aí depois eu tento jogar para vocês o link aqui. De repente o Eliezer pode até jogar para a gente enquanto eu tô falando, mas eu entrevistei uma pessoa recentemente e ele fez a mesma pergunta, Cássio, e o que eu recomendei foi o seguinte: aprenda sobre esses módulos que eu mencionei, aprenda sobre como que você faz aquele Test Driven Development, TDD, que acho que é uma coisa bem legal, mas existem algumas coisas que a gente encontrou recentemente que te mostram como que você desenvolve um projeto. Imagine que você então vai escrever um projeto de software, e você quer ter testes para ele também. Alguns episódios atrás, eu mencionei, Eliezer, e eu não sei se você vai poder encontrar a tempo o link, mas é um tutorial que mostra como que você desenvolve um aplicativo em Django, mas desenvolvendo os testes para ele ao mesmo tempo. E ele ensina da forma bem bacana, tá, Cássio? Que é, você escreve o teste primeiro, depois aí o teste falha, aí você escreve o código. Aí depois você escreve teste para outro recurso, depois eles falham, você vai escrever o código. Então, eu vou recomendar esse aí, é o material. E eu também vou recomendar um outro, que é bem recente, que você acompanha, tem um passo a passo, você faz um clone do repositório no GitHub, e aí tem um passo a passo para você, então, começar a escrever os testes e certificar que os testes estão passando. E aí ele vai mostrar para você como é que você escreve os testes usando o PyTest, como é que você usa fixtures, que é um conhecimento que eu mencionei, né, que é bem importante, e também como que você usa o lance de continuous integration. Então vai mostrar para vocês como usar o Travis para certificar que toda vez que você faz um commit, que aí roda, né, uns testes, os seus testes são executados quando você faz o commit, e checa um monte de coisinhas bem bacanas também em termos da formatação do seu código, se está bem documentado, aquele lance do PEP8 que a gente conversou num episódio atrás. Então, depois eu vou tentar encontrar o link e eu jogo para vocês, eu incluo no show notes, com certeza. Bom, tem uma outra aqui que o Cássio pergunta assim: algumas empresas possuem o papel do tester, e como deve ser a relação dele com o QE? No caso, o tester, até o Cássio confirmou aqui, né? A minha posição de tester que eu já vi algumas empresas é aquela pessoa que vai no velho Excel, cria os test cases lá e executa os testes manuais. Inclusive, eu já tive casos assim, conversando com pessoas que trabalharam nessa função,
que as empresas tinham uma certa aversão à automatização, que para mim é essencial no papel do engenheiro de qualidade, né, o QE. Então, vou deixar o Og, você fala aí sua opinião e depois eu posso até falar a minha. Beleza. Então, na minha opinião, né, eu acho que o tester, primeiramente, ele tem que almejar ser um quality engineer. Então, se você trabalha como um tester e você quer... Qual o relacionamento que você teria com o QE? É tentar, assim, aprender o máximo possível, sugar o máximo possível do quality engineer, do engenheiro de qualidade, para que você também possa efetuar esse tipo de trabalho, porque na minha definição, um tester é uma pessoa que alguém geralmente te entrega o script e você vai seguir o script, né? Então, por exemplo, vai falar assim, você como usuário X vai clicar assim, vai fazer o login, vai entrar esses dados e vai certificar que isso e isso está acontecendo. Você vai fazer isso e isso. Então, muitas vezes é assim que um tester trabalha. Você não pode nem deviar muito, né? Desse script, dessa pauta que te dão, como um tester. Então, eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, mas na minha opinião, baseado nessa minha definição de tester, eu acho que o relacionamento é assim, você tem que tentar descobrir como é que você tem que ser preguiçoso para você não falar assim, eu não quero executar isso manualmente, eu tenho que aprender como que eu vou automatizar esse bagulho aqui, então tem que aprender com um engenheiro de qualidade. É o que eu vejo também, o que acontece aqui, próximo às empresas que eu já tive contato, não existe muito o papel do engenheiro de qualidade. Então, o que se tem, às vezes, é a posição de tester, ou algumas vezes o pessoal chama, é o QA. O que o Og comentou, né, a respeito de ser preguiçoso. Eu acho que isso aí é muito importante, não na definição literal, que é ter aversão ao trabalho, mas sim ter aversão a fazer tarefas repetitivas. Eu acho que essa seria uma definição melhor para preguiçoso. Se você é tester ou está nessa função, com certeza você vai ter lá um script para você seguir, e na minha opinião, isso é papel da máquina resolver. Então, se você aprender essas ferramentas aí que o Og comentou, por exemplo, se você estiver testando um aplicativo web, aprende lá o Selenium, qualquer linguagem que você usar, né, normalmente tem os bindings lá para o Selenium. A gente recomenda sempre o Python, né, que é bem tranquilo assim de se aprender, mas vai lá, aprenda, automatiza, porque enquanto a máquina executa os testes para você, você pode estar fazendo outras coisas interessantes, como, por exemplo, tomar um café ou tomar uma cerveja, não sei, dependendo se essa for a possibilidade. Mas é muito importante, assim, você tentar evitar tarefas repetitivas. Uma regra boa é, se você fez 2 vezes, liga ali o sinal amarelo, talvez até o vermelho, na terceira vez você pode falar assim, isso aqui eu preciso achar uma forma, deve ter uma forma de fazer isso melhor. Então, talvez isso aí pode ajudar você a tentar, sei lá, evoluir, talvez almejar uma posição de um QE numa outra empresa que realmente vê o valor. Na minha opinião, uma empresa que coloca um tester, ela não vê o valor que tem o teste em si. Na verdade, diz que tem. É a minha experiência, eu posso estar errado, pode ter outras empresas assim, mas o que eu já vi que tem esse papel é que a empresa está mais ou menos naquela posição que o Og comentou, deixa lá para o final, a pessoa vai receber um script e tal, e muitas vezes no script pode ser que não venha a questão de ter os dados falhos, então, tipo assim, se for executar o que dá certo, você não precisa nem testar, é só falar que funciona, mais fácil, menos trabalho e menos um salário para pagar. Sei lá. Pode crer. A pergunta aqui do Cássio agora, né? Ele está perguntando como é que funciona o Quality Engineer, engenheiro de qualidade na Red Hat? Quais os poderes que vocês têm em termos de barrar alguma coisa? Então eu acho que vai variar, Cássio, porque existem dezenas de equipes de Quality Engineer dentro da Red Hat. Para cada produto, né? Você tem uma equipe lá dentro. Então eu acho que a resposta vai variar, mas muitas vezes, né? A grande sacada, né, de você estar no Quality Engineering é de você ter esse poder de realmente barrar o lançamento, né, do produto. Então, essa possibilidade existe, muitas vezes envolve bastante política, claro que envolve bastante, tipo assim, brigas entre os grupos diferentes. Mas como eu mencionei no meu slide, eu vou sugerir que, na minha opinião,
você, como engenheiro de qualidade, nunca deveria se colocar nesta posição, que é o gatekeeper. Porque se você é a única pessoa que acha que existe algum problema com o produto, ao ponto de que você quer barrerar o lançamento dele, eu acho que você está, assim, nessa posição, você está sozinho, você não está desempenhando o seu papel. Essa decisão de lançar ou não, barrerar ou não o produto, deveria ser uma coisa coletiva, tá? Que seria, assim, uma decisão entre as pessoas que trabalham na equipe de documentação, na equipe de testes, como você, né, com Quality Engineer. Também você teria as pessoas que trabalham com traduções, e você tem as pessoas desenvolvedores, os developers, tá? E o que a gente chama de program manager, o product manager, o project manager. Tem que ser uma decisão de todas essas pessoas, tá? E o seu papel, então, é apresentar os dados para facilitar essa decisão. Porque se você, imagina só, Cássio, que você mostra lá, né, um gráfico que fala, olha, semanalmente o número de problemas que forem encontrados com esse produto só tem aumentado. Então, cada semana que passa, mais e mais problemas aparecem. Então, acho que fica bem óbvio, se você imaginar que é um gráfico que está, né, mostrando uma seta assim, que está subindo, né, tá aumentando o valor. Então, é óbvio, deveria ser óbvio para todas as pessoas envolvidas no projeto que você não pode lançar o produto dessa forma, né? Você quer esperar que aquele número, né, o número de problemas diminua ao ponto que chegue quase a zero, tá? Então, não vai chegar ao zero, mas que chegue o mais próximo possível do zero. A mesma coisa também seria assim, que tem um negócio de regressão, né? Então, você está testando o produto, e aí você encontra, vamos dizer que você encontra 5 regressões, né? O que é uma regressão? É uma coisa que estava funcionando numa versão anterior e parou de funcionar, tá? Essa é uma regressão. Então, você, como, né, trabalhando na equipe de engenheiro de qualidade, te dá um produto, você testa e fala, eu encontrei 5 problemas, vocês vão ter que resolvê-los. Você devolve o produto para o pessoal, os desenvolvedores, eles vão lá, consertam o problema, te devolvem uma nova versão com, né, todos aqueles problemas resolvidos. Você testa ele de novo, você encontra mais 5. Então, como você pode ver, não tem qualidade, né? Você está encontrando regressões. Então, com os dados, isso sim vai te ajudar a mostrar para o pessoal, para todo mundo, onde o tipo de qualidade do produto nesse ponto, para que todos então possam tomar essa decisão. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que, como eu mencionei antes, tem pessoas que gostam de ter esse poder na mão deles. Eu acho que quando você trabalha como Quality Engineer, o valor que você traz seria muito maior se você ajuda a equipe a tomar a decisão. E você, então, não é o gatekeeper, você não é a pessoa que está barreirando o lançamento do produto. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui, que é comparando o QE com o desenvolvedor do produto. Quais vantagens e desvantagens de cada um, na sua visão, no sentido de escolher ser um ou outro? Cara, eu adorei a sua pergunta. Essa pergunta foi excelente para mim. Eu adorei mesmo. E eu tenho a resposta para ti, que é o seguinte. Eu não quero ofender nenhum desenvolvedor com o meu comentário que eu vou fazer. Não é a minha intenção. Mas a forma como que eu vejo, quando você trabalha em um projeto como desenvolvedor, se você tem sorte de trabalhar num projeto que é bem feito, alguém vai falar para você, né? Então, Geisler, eu acho que é assim que pronuncia o seu nome, né? Geisler. Alguém chega para ti e fala, olha, eu preciso que você adicione um novo recurso que, pela linha de comando, que quando eu digitar full, e eu passo um valor, ele vai fazer isso e isso para mim. Então, alguém vai te dar toda a especificação do que você tem que trabalhar. Você, então, como desenvolvedor, você vai sentar ali, você vai começar a trabalhar nesse recurso novo, baseado naquela especificação que te deram. Então, você é bem focado, né? Sua visão é bem focada naquele recurso, naquela tarefa que te deram, e você vai trabalhar somente naquilo, tá? O problema com isso é que
Se você está tão focado somente naquilo que você está trabalhando, e você não está lembrando que aquele recurso que você está trabalhando faz parte de um produto que tem vários outros comandos, vários outros recursos, você então está perdendo a oportunidade de ver e analisar como que é que a sua solução para esse problema, como é que esse novo recurso, pode ser como é que ele vai afetar o resto do produto. Né? Então, se alguém fala para você, então, o exemplo que eu te dei você vai adicionar um recurso, mas de repente o que você vai trabalhar é consertar um relatório que alguém criou lá e falou para você, ó, toda vez que eu passo um valor aqui que tem acento, né? Então você imagina que você está escrevendo lá uma coisa que tem acento, ele está falhando, você vai consertar aquilo, de repente mudando um atributo lá que antes você precisava usar ele, né? E agora você fala assim, então não vou aceitar mais esse atributo, e aí você pode usar o texto com acento e tudo mais. Então você matou o problema, você resolveu o problema, tá? Aquela pessoa que criou o relatório vai estar muito satisfeita com o que você criou. Só que, de repente, existem outros comandos que precisam ser usados, que estão assim meio que como que são dependências daquele comando que você acabou de modificar, eles não sabem que você removeu o atributo ou você adicionou um novo atributo que não é opcional. Então, de uma hora para outra, você não tem essa visão geral do produto. Então, essa é uma coisa que, na minha opinião, não é uma coisa legal quando você é um desenvolvedor. Agora, quando você é um engenheiro de qualidade, eu digo assim, quando você realmente é um engenheiro de qualidade, que se preze, né, que tem uma boa experiência, você vê o produto inteiro. E é justamente por ter essa visão do produto inteiro, você sabe como que todas as peças se encaixam, como é que o usuário vai usar isso, como é que o seu cliente vai usar o produto, o que é que ele espera, a expectativa dele. Então, é justamente por ter esse conhecimento que é muito importante que você tenha a oportunidade de dar o seu feedback e participar logo do começo, né, do processo da criação de um projeto. Porque se você não tem, veja só o que mina de ouro de conhecimento, de opinião, de feedback que as pessoas estariam simplesmente deixando de lado, ou somente escutando no final do processo, né? Então, um quality engineer, ele tem que ter essa visão global e sabe como é que as coisas se encaixam. E outra coisa que eu não mencionei mais cedo, mas que também é uma coisa que, na minha opinião, um quality engineer, um engenheiro de qualidade deveria fazer, é o seguinte, aquele lance de ser curioso e dar uma olhada como é que funcionam as coisas, te permite, muitas vezes, você mesmo consertar o problema. Então você pode criar o patch. E lá na Red Hat, uma das vantagens, eu não estou fazendo propaganda da companhia não, onde eu trabalho, mas é que nós temos, o Eliezer, por exemplo, ele tem, o Bruno tem, eu tenho, nós temos essa oportunidade de, muitas vezes, se você manja de programação, e nós somos engenheiros, então sim, nós manjamos de programação, nós podemos consertar o problema, tá? Você pode, assim, não só relatar o problema, mas mandar o patch que conserta. Às vezes você pode até melhorar o que foi feito pelo desenvolvedor, porque você tem esse conhecimento maior, né? Então, muitas vezes, se você, desenvolvedor, não recebe o requerimento completo, você vai resolver da forma que você acha que é a melhor, né? Então, um engenheiro de qualidade, ele tem que ter essa visão maior. Então, para mim, é uma vantagem. É muito melhor você, assim, em termos de carreira e de conhecimentos, você ser um engenheiro de qualidade do que ser um desenvolvedor, na minha opinião. Bom, eu vou complementar um pouquinho aqui o que o Og disse, né? Só que eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado mais técnico da coisa. A minha visão entre desenvolvedor, né? O que seria a diferença entre eles em termos de atividades ou então do que o papel de cada um. Para mim, os dois, no final das contas, vão desenvolver, porque afinal de contas, se você está automatizando os testes como um QA, você está escrevendo código no qual vai testar outro. E se você é um desenvolvedor, você vai escrever código no qual vai implementar um recurso do sistema. O que muda um pouco, assim, na minha visão, é que nem o Og mencionou no fato de você saber mais sobre Linux e Bash, e o motivo é que você vai usar
o Linux, no nosso caso, a gente usa bastante, para poder automatizar e fazer com que a configuração de sistema seja de forma automática. Então, vamos supor que você está escrevendo lá, precisa automatizar seus testes e você precisa executar isso. Então, o seu papel como QE vai estar desde o ponto no qual você precisa definir o seu ambiente, ou seja, vamos supor que você precisa ter um servidor web rodando, você precisa ter uma versão específica do sistema operacional, você precisa instalar o produto. Então, essas mesmas coisas que um administrador de sistema vai fazer, você vai acabar reproduzindo no seu ambiente de testes. Então, você vai ter, além do conhecimento de programação, o conhecimento de administração de sistema, que, na minha opinião, é muito interessante. Eu sou uma pessoa que gosta muito do lado ali de mexer com Linux, conhecer os processos, saber como é que os serviços e tal, como é que inicia, como é que para, como é que eles atuam, e, além disso, saber como é que o produto funciona. Então, você tem ali esse conhecimento assim, um pouco mais amplo. Algumas vezes você já recebe, principalmente ambiente de produção, ou então a parte lá, ambiente de pré-produção, né, o stage, que você já recebe pronto e às vezes o sistema que você desenvolveu já vai ser instalado direto do Git, então você não tem muito contato, dependendo do tamanho da empresa, óbvio, né? Porque uma empresa menor com pouco funcionário, acaba que todo mundo vai trabalhar um pouquinho ali como Severino, né? Vai fazer um pouco de tudo. Mas se já está um pouquinho nesse nível, você perde um pouco esse contato ali com a administração de sistema, e se for algo que te interessa, você não vai ter essa possibilidade. Outra coisa que é legal também é trabalhar com sistemas de integração contínua, né? Um que a gente usa bastante lá é o Jenkins. O Travis a gente usa mais para verificação, por exemplo, rodar o lints no código, porque afinal de contas a gente está escrevendo o código, e rodar os testes unitários para a nossa ferramenta de teste, porque afinal de contas a gente está desenvolvendo uma ferramenta que vai testar outra. Então, se a gente não garante a qualidade dela, como é que a gente vai falar que ela está garantindo a qualidade do sistema lá, que é o foco, né, dos testes? Então, isso tudo aí acaba ajudando. Então, depende muito da preferência. Muitas vezes, você vai ser um desenvolvedor numa empresa na qual você vai ter esse contato. Outras vezes, não. Então, depende muito daquilo que você está buscando, daquele tipo de conhecimento que você gostaria de ter e também daquilo que você gostaria de estar trabalhando no seu dia a dia. Então, isso aí seria um pouco mais o lado técnico, né, da minha visão entre diferença entre os dois. Não, legal, e eu vou até complementar aqui, de uma certa forma, terminando de responder a pergunta original lá do Sebastião Júnior, né, que é o que é um profissional, o que um profissional que trabalha com engenharia de qualidade precisa saber. Então, no lado técnico, eu mencionei vários módulos, várias coisas que deveriam saber, mas realmente eu não mencionei, que foi o que Eliezer falou agora, conhecimento de Travis, conhecimento de Jenkins, conhecimento talvez do Bamboo, que é da Atlassian, que faz esse produto. Eu diria que é muito importante. Se você quer brincar com o Jenkins, que é a ferramenta que a gente usa o tempo todo na Red Hat, você pode até mesmo usar ele com o Docker, tá? Então, é facíssimo de você pegar a sua própria instância do Jenkins usando o Docker, e se você está no Linux, mais fácil ainda de fazer isso. Então, conhecimento do Jenkins, eu vou recomendar. Eu preciso recomendar Docker, qualquer tipo de containers. Eu diria também que é muito importante de vocês saberem. E eu não mencionei, mas vou mencionar também, né? Virtualização e Ansible. Hoje em dia você precisa saber Ansible. Eu sei que tem gente que gosta de Puppets. Eu acho Puppets overkill, muito complicado. Ansible é mais Pythonic e é bem mais fácil, na minha opinião, de usar, tá? Então, para vocês que usam Puppet, por favor, não estou querendo criar um flame nem nada, é a minha opinião pessoal. Eu já mexi com Puppets e eu acho que criando coisas com Ansible é bem mais prático, mais fácil. A curva de aprendizado é bem mais baixa, tá? Mas Salts, Puppets, Ansible são coisas também que eu não tinha mencionado para vocês. Bem, então, pessoal, acreditem ou não, chegamos ao final deste primeiro episódio. Vocês vão ver, né, que como o título desse episódio já dizia, esse aqui é um episódio bem básico sobre esse tema de engenharia de qualidade,
tá? Que a gente chama até de 101, classe 101, tá? Para vocês. Então, se vocês gostaram desse episódio, por favor, nos deixem uns comentários, fala pra gente se vocês gostaram realmente disso, tá? Por causa que nos próximos episódios nós vamos trazer para vocês mais temas relacionados a engenharia de qualidade e principalmente vamos falar sobre os tipos de testes que existem, tá? Não todos, porque existem muitos tipos de testes, mas nós vamos tentar cobrir teste unitário, teste de aceitação, teste de funcionalidade. Eu acho que essas 3 categorias de teste aí já dá um episódio enorme já para a gente poder falar para vocês. E podemos também falar sobre continuous integration, né? Integração contínua, que também tem continuous delivery, right? Que é para você entregar de forma contínua o produto. São umas coisas assim que a gente pode trazer para vocês, se vocês quiserem que a gente fala mais sobre esse assunto. Então, fala pra gente aí, se vocês quiserem que a gente volta com o episódio 201, então, seria a próxima classe, a gente vai falar então sobre esses tipos de testes e a gente pode ir complicando e aumentando um pouco mais o contexto a partir do feedback que você nos providenciar. Bom, isso aí, mais uma vez, né? Obrigado a todos aqui que participou conosco no chat ao vivo, você que nos ouve aí pelo áudio depois. Participe lá também, deixe seus comentários lá no nosso site, como sempre a gente gosta de ouvir a sua opinião. Se você tem algum comentário, se você discorda de alguma coisa, se você tem alguma coisa a acrescentar, nos envie, vamos compartilhar aqui para que os nossos ouvintes de forma geral tenham sempre a melhor informação possível. Eu gostaria aqui de lembrar a todos, né, nos sigam lá no Twitter, no Facebook. Não esqueça de assinar o nosso canal no YouTube, que aí você pode acompanhar ao vivo e enviar suas perguntas ao vivo. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos então ao final. Agradeço mais uma vez e até o próximo episódio. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly
jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.